por Marcos, capítulo de número 4, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Enquanto a igreja localiza o texto, eu já queria louvar a Deus por essa oportunidade, que Ele nos concede de mais uma vez sermos porta-voz da sua palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, que foi o canal para que estivéssemos aqui nessa noite, e como presidente desta obra nos cede ao altar uma vez mais, agradecendo a liderança, se estende a toda a igreja, a todo o Ministério Rema e a todos que aqui cultuam nessa noite. Para sair de casa uma segunda-feira, num frio desse, só quem tem fé para acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Não sei qual é a tua expectativa para essa noite, mas para que algo de Deus aconteça, depende mais de quem ouve do que quem está falando. Eu costumo dizer que a palavra ela tem poder, mas ela tem poder na vida daquele que acredita e recebe. Aleluia. A minha fé ela não dá poder para Deus fazer, mas a minha fé me habilita a receber aquilo que Ele tem poder para realizar. É verdade. Então, a partir do momento em que eu recebo a palavra, acredito, creio, ela se concretiza na minha vida, na minha história. Então, creio que não é pedir muito, mas que você possa acreditar em tudo que o altar tem liberado para a tua vida nessa noite. Aleluia. Porque Deus ele não faz para falar, mas Ele fala para fazer. E tudo que Ele faz é por intermédio da sua palavra. Marcos capítulo de número 4, localiza o verso de número 35 em diante. Um texto bem familiar de todos nós. E eu prometo ser bem breve, sucinto, objetivo nessa noite. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Verso de número 35 do Evangelho segundo Marcos, diz o texto. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes: Glória a Deus. passemos Aleluia. para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Glória, Assim glória, como estava glória. no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, de modo que as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo, verso 38, Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos se assentar em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, ao findar do culto, quem nos segue na rede social sabe que nós trabalhamos com alguns perfumes, matéria-prima 100% importada, e nas agendas, para ganhar um pouco de espaço, eu trago os famosos perfumes de bolso. São frascos de 15 ml, a matéria-prima é 100% importada e de fato são inspirados nos importados que a gente paga 400, 500 e por aí vai. Se não me falha a memória, eu já tenho ali a Zarro, tenho o Scandal, Olímpia, essa coisa boa aí que a gente já conhece, One Million, tá bom? Se você sentir de Deus e quiser andar exalando o bom perfume de Cristo, o pastor Rafael trouxe para você. Tamanho pequeno no frasco e também no preço, R$ 29,90, tá bom? Aceito cartão de crédito, cartão de débito, Pix, dinheiro só não aceito fiado. Então, se Deus tocar no seu coração, pastor, não quero, paga para quem está do teu lado, não tem problema não. Costumo dizer que quem não anda perfumado não só prejudica a si mesmo, mas prejudica quem senta do lado. Sim ou não, irmãos? Então, se você sentir de Deus, só nos procurar no final. Temos ali alguns provadores para você não comprar enganado. Você vai sentir a fragrância de comprar. E eu creio que vai ser bênção para a sua e para a minha vida também. Queridos, o texto proposto para essa noite é um texto muito familiar de todos nós, que tem como subtítulo Jesus acalma a tempestade. Embora não pareça muito voltado para o tema, você vai entender onde o pastor Rafael quer chegar nessa noite. É bem sabido da igreja que Jesus, no seu intelecto,
quando ele falava para a multidão, ele usava parábolas. Porque o mesmo Jesus que tem poder para aprofundar o simples, também tem poder para simplificar o profundo. Quando ele se direcionava para a multidão, ele pegava coisas simples, só que trazia uma complexidade imensa para aquilo que ele estava explicando. Então por isso ele usava as parábolas, para que nem todo mundo que ouvisse de fato entendesse o que ele estava falando. Por que, pregador? Por muitas das vezes Jesus confundia a mente da multidão, porque Jesus sabia a intenção da multidão estar sentada para ouvir. A multidão nem sempre se reunia para ouvir o que ele tinha para falar, mas para receber o que ele tinha para dar. Então, já que a intenção é interesse, eu vou falar de uma forma que nem todos entendam. Mas quando ele se voltava para discípulos, ele pegava algo complexo e simplificava. Ele falava, tudo aquilo que eu falei para a multidão, vou explicar para vocês. E abria aquele leque. E todo mundo saía entendendo o que ele tinha para falar. Até porque discípulo não vem para o culto só para receber, discípulo vem para o culto para ouvir. Glória. E a minha missão hoje, já que eu prego para discípulo no Rema, não é trazer algo profundo, mas é simplificar aquilo que é profundo, para que todos aqui entendam aquilo que Jesus vai falar e aquilo que Jesus vai fazer dessa noite. Aleluia. Então, o contexto dessa mensagem mostra Jesus falando por parábolas. Só que ele está pregando para uma multidão, e no meio dessa multidão tem discípulos, gente. Aleluia. Marcos vai escrever que naquele dia, já sendo tarde, ele vai dar uma ordem para os discípulos. E a ordem que ele dá é: entremos no barco e passamos para o outro lado. A primeira atitude dos discípulos vai me chamar a atenção. E vai se encaixar com o início do culto na palavra introdutória pelo nosso pastor Marcos. Porque a primeira atitude que eles vão fazer antes de colocar Jesus no barco é se despedir da multidão. Nós lemos no versículo 35. E se despedindo da multidão, colocaram Jesus dentro do barco. Porque tem hora que eu vou ter que escolher. Ou eu coloco a multidão para dentro e deixo Jesus fora, ou eu me despeço da multidão e coloco Jesus para dentro. Aleluia. Não entendi, pregador, todas as vezes que nós estivermos prestes a vivermos experiências extraordinárias com Jesus, certas multidões vão se levantar para tentar impedir que esse contato aconteça. Prova disso? O cego Bartimeu, que estava à beira do caminho pedindo esmola para quem passava por ali. Mas naquele dia, pastor Márcio, mesmo não enxergando, ele ouvia muito bem. E a notícia que ele ouviu é que Jesus passaria por ali. E sabe o que me chama a atenção? É que tinha uma multidão seguindo a Jesus, gente. Só que a multidão que segue Jesus chama Jesus de o filho de José, o filho da Maria. Só que naquela tarde, aquele cego que não enxergava carnalmente, mas tinha uma visão espiritual a respeito de quem ele era, diferente da multidão, vai fazer um culto que ninguém estava fazendo. Porque enquanto alguém enxergava a paternidade carnal, ele enxerga a paternidade espiritual. Para a multidão tu é filho da Maria, mas para mim tu é filho de Davi. Para mim tu é o prometido. Para mim tu é o Messias. A multidão que seguia era a multidão de judeu, que não conseguia enxergar Jesus como o Messias, o político que viria montado num cavalo branco, com uma espada e uma coroa. Mas não, ele se despiu da sua glória. Ele subiu numa jumentinha que ninguém queria subir. Ele se fez homens para ganhar os homens. O problema é que judeu enxerga o Messias como alguém que tem trono, mas ele veio para dizer que o trono dele não estava na terra, o trono dele estava lá. Enquanto o cego grita, a multidão que teria que aproximar Jesus do cego vai olhar para o cego e vai dizer: cala a boca, não incomodes a ele. Olha o papel da multidão: tentar afastar Jesus da gente, tentar tirar o foco da gente. Só que eu amo esse cego, gente, que para viver o que ele queria viver, ele vai precisar encarar essa multidão. A multidão gritou: cala a boca. Mas eu amo o texto que vai dizer: cada vez gritava mais. Porque a multidão tem dois efeitos na sua vida.
Ou ela vai te calar, ou ela vai servir de combustível para você aumentar o nível do teu clamor. Alguém já entendeu? Eu vou repetir. Ou a multidão vai te calar, ou vai servir de combustível para o teu clamor. Já começa dando um tapa na cara do diabo, levanta a tua mão direita, isso. Abre a sua boca e libera um glória que o inferno não gosta. A multidão não vai te parar, vai servir de combustível para você. Glória a Deus. Aí, pastor Márcio, a multidão grita para ele se calar. Não, se calando ele grita mais alto. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus parou. Jesus o que, gente? Parou. Pensa comigo, vocês são inteligentes. Se a multidão seguir a Jesus, enquanto Jesus caminha, a multidão caminha junto, sim ou não? Aí a multidão queria parar o céu. Só que por causa do aumento do nível do clamor daquele que não parou, Jesus teve que parar. Quem para junto com Jesus? A multidão. Porque quando a multidão não consegue me parar, o nível do meu clamor tem poder para parar a multidão. Ah, não, só o meu lado direito pegou. Se a multidão não te parar, o nível da tua busca vai parar essa multidão. Essa prova não te para, essa luta não te para, esse deserto não te para. Mas numa segunda-feira já era para tu estar em casa deprimida, ansiosa. Mas tu vem pro culto de campanha, batendo o peito e dizer: eu estou debaixo de guerra, mas eu não vou parar. Aleluia! Eu não posso parar. Porque se a minha luta não me muda, o que eu sou tem poder de mudar a luta que eu estou vivendo. Você lembra de Zaqueu? Jesus está passando. Eu preciso ver. Mas porque eu sou baixo, tem uma multidão. A estratégia é subir para ver. Eu já vou caminhar para concluir. Sabe o que eu amo na história de Zaqueu? É que ele sobe para ver, mas é Jesus que vê ele. Aleluia. Ele sobe e olha para baixo. Quando ele olha para baixo, é para ver quem está olhando para cima. Jesus. Porque se tem uma coisa que Jesus gosta, é crente que encara multidões. E quando a gente pensa que está honrando ele, na verdade é ele que está nos honrando. Eu não sei se tu veio para ver, mas a palavra que eu tenho para liberar é: ele já te viu nesse culto. Vou repetir, eu não sei se tu veio para ver, mas a palavra de Deus é: eu já te vi, eu já te contemplei. Levanta a mão direita, eu vou liberar a primeira profecia. A mesma palavra que ele liberou para Zaqueu, ele libera para tua história nessa noite. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, desce depressa. Por quê, pregador? Porque hoje me convém entrar na tua casa, entrar na tua família. Quem pega essa palavra, abre a porta e libera glória, porque hoje ele vai. Fala para alguém que está do outro lado: tu vai voltar para casa, mas não volta sozinho. Fala, tu vai voltar para casa de mão dada com ele. Tu vai voltar para casa acompanhado dele. Glória. Se despiram da multidão. Colocaram Jesus dentro do barco. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho uma grande tempestade se levantou. Sabe o que confunde a gente? Porque se Jesus deu uma ordem para os discípulos, por que ele não avisou sobre a tempestade? Ele só aponta o destino. Entremos no barco e passamos para o outro. Só que ele não diz: mas fica tranquilo, no meio do caminho vai ter uma tempestade. No meio do caminho vai ter uma luta que tu não esperava. No meio do caminho vai ter uma prova. Talvez a maioria aqui, se não todos, está passando por uma situação que não esperava passar. Está passando por um deserto que não esperava passar. Por quê, pregador? Porque Jesus não te avisou. Ele te fez tanta promessa que a tua visão focou na promessa e não é errado. Mas tem luta que te pega de surpresa. Mas só para confortar teu coração, ele não te avisou, te pegou de surpresa, mas Jesus já sabia. Glória a Deus. Rafael, por que ele não conta no início? Porque se ele contar no início, nem no barco você entra.
Então ele permite a luta te pegar no meio do caminho para tu ter o direito de escolher, ou volta para trás, ou vai até o final. Talvez o teu grito para o céu hoje é: não entendi, fica tranquilo. Você perdeu o controle, mas permanece no controle dele. Você lembra de José? José ele não sonha que vai ser jogado num buraco. Ele não sonha que as vestes dele vão ser manchadas de sangue, que ele vai ser caluniado pelos irmãos, dizendo para o pai que ele morreu, comido de uma besta fera. Ele não sonha que vai ser vendido. Ele não sonha que vai ser escravo, nem que vai ser preso injustamente. Ele só sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se prostrariam diante dele. Todo o processo que ele viveu, ele não sonhou viver. Mas quando eu sei aonde eu vou chegar, eu não paro independente das adversidades. O foco dele não estava na luta, o foco dele estava na promessa. E só para confortar teu coração, todo o mal que fizeram para ele, na verdade, se tornou benefício para que a história dele fosse concluída. Porque até processo na nossa vida, pastor Márcio, não é muro que nos limita, mas é a ponte que nos faz chegar até o destino que Deus tem. Fala para quem está do teu lado: esse processo não é para fazer você parar, é só para te incentivar a chegar até o final. Porque se ele não fosse jogado no buraco, ele não seria vendido. Se ele não fosse vendido, ele não seria preso. Se ele não fosse preso, o faraó não sonharia. E se o faraó não sonhasse, ele não chegaria a ser governador. Então todo o mal que fizeram para ele na mão de Deus se tornou em benefício para a própria história dele. Fica tranquilo, porque crente de verdade, até maldição se transforma em bênção teu benefício. Talvez você não sonhou essa luta, mas Jesus já sabia. A tempestade se levanta, gente. Só que a Bíblia vai dizer, e eu termino já, que os discípulos estavam apavorados, porque a água quase enchia o quê? Não são os barcos, é o barco. Nós vemos o barco no singular e não no plural. Não é isso que está escrito? Só que o versículo anterior diz que estavam com eles outros barquinhos no mesmo mar, na mesma região, no mesmo lugar. Só que quando o vento sopra e a água entra, não entra nos, entra no. Isso aqui confunde a nossa mente, por quê? Porque na mesma vila que a gente mora tem um montão, mas parece que a tempestade só sopra na nossa casa. Na empresa que a gente trabalha, eu vivi isso há pouco tempo, tem tanta gente, mas a porta só fecha. Meu Deus, olha. Você não percebeu que depois que tu virou crente, parece que tudo ficou mais difícil? Verdade. Você acha que eu vim pregar chave de casa? Não, eu vim pregar verdade e realidade. Aleluia. Porque talvez eu esteja contando a tua história aqui no altar nessa noite. Tanta gente para passar, mas parece que o vento só sopra no meu. A notícia que eu tenho para te dar é: o vento só sopra no teu, porque é no teu que Jesus está presente. E talvez o teu grito para ele é: Senhor, estou passando que ninguém passa. Eu vou para o final, depois volto para o meio para concluir. O final não diz que os barcos chegaram. O final diz que o barco chegou. Tanto barco no mesmo caminho, mas só chegou no destino o barco que passou por tempestade. Aleluia! Alguém já entendeu? Segura na mão dele. Eu não pedi isso aqui, eu sei que é chato, mas funciona, é isso. Fala para ele: quer viver o que todo mundo vive? Não, melhora, fala: quer chegar onde todo mundo chega? É só passar o que todo mundo passa. Agora diga para ele: mas tu vai chegar onde ninguém chegou, porque tu está passando o que ninguém passou. Tem alguém para pegar essa palavra? Levanta as duas. Não é que a tua prova está mais difícil, não é que a tua prova está diferente, é Deus gritando para alguém: é permitir o vento soprar para te fazer chegar onde ninguém chegou. Não é que a prova é diferente, é porque o destino que ele tem para você é diferente. Então meu grito hoje para o céu não é por quê, mas para quê.
Porque se tu passa o que ninguém passa, se prepara, porque tu vai chegar onde ninguém chegou. Deus tem provas específicas na vida daquele que ele tem destinos específicos. Tu não está entendendo hoje, mas amanhã, quem não passou o que tu está passando, ele só vai chegar lá. O barco que o vento soprou, a porta que se fechou. Eu preciso profetizar para alguém que eu estou sentindo Jesus aqui. Deus, ele não fecha uma porta para abrir outra. Quando ele fecha é porque já tem outra preparada. Essa palavra tem endereço para alguém. Eu vou profetizar isso. Deus não fecha uma porta para abrir outra. Ele abre para depois fechar. Levanta a mão direita para o céu. Tem uma profecia liberada para alguém aí. Deus está dizendo: o teu destino já está pronto. O teu destino já está preparado. Vento não para quem está na direção. Vento só leva para o destino. Aguenta. Diga isso para alguém: aguenta. Tá fácil? Não tá, mas aguenta. Porque o segredo não está no início, não está no meio, o segredo está no final. Aleluia! Isso é jargão de pregador, é Bíblia, gente. Salomão quem diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. É simples, mas eu vou falar. Amanhã tu vai olhar para trás e vai rir disso tudo. Eu creio. Porque o que hoje é motivo de choro, amanhã vai ser só cicatriz. Que você vai tocar e não vai doer mais. Vai servir de experiência para a vida de alguém. O vento sopra e é justamente no barco que Jesus está. Só que enquanto o discípulo está desesperado, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. O texto é enfático em dizer que ele estava dormindo sobre uma almofada. Eu imagino Jesus saindo lá da multidão, já pegando a almofada já preparada. Eu vou entrar no barco. Já sei da tempestade. Vou pregar uma peça neles. Enquanto tudo estiver soprando, eu vou estar deitado e dormindo. A almofada já estava preparada para chorar. Já estava tudo pronto o cenário. Ele pega a almofada, deita. Só que tem um detalhe aqui. O que, pregador? O barco já se enchia de água, gente. Está escrito. Como é que alguém consegue dormir todo molhado? Esse barco aqui, eu não quero entrar em questão teológica, mas eu preciso ensinar isso aqui. Esse barco aqui não tinha compartimentos como os nossos barcos de hoje. Era um compartimento só. Pensa comigo, missionário Érico. Quem está propício a morrer primeiro? Se o barco enche de água, quem está de pé ou quem está deitado? Quem está deitado. Só que quem era para estar desesperado está dormindo. E quem era para estar tranquilo está desesperado. Aleluia! Porque enquanto a água só bate no joelho dos discípulos, não sei se Jesus sabia boiar. Talvez já estava boiando na água. É só pensar, gente. Isso aqui não é loucura de pregador, é só pensar. O barco quase se enchia, já tinha passado da metade. Se ele está deitado, por que não morre? Meu Deus! Que é o nosso maior exemplo de fé e prática na Bíblia. Jesus. É simples, é raso, mas é poderoso. É Jesus ensinando pra gente que é possível descansar em meio à tempestade. Aleluia! Jesus estava dormindo, o povo desesperado. Quem estava molhado era Jesus. Quem estava encharcado era Jesus. E eu amo o Salmo de número 3, escrito por Davi. Olha o que Davi vai escrever: eu deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. É bonito ou não é? Traz tranquilidade ou não traz? Só que nós vemos esse adereço e imaginamos. Davi estava se despindo da sua coroa, 10:30 da noite, dentro do seu palácio, deitado no colchão da Ortobon do nosso tempo, talvez num travesseiro de pena de ganso. Vai recebendo aí. Servos e servas abanando ele com pena. Aí ele pega, né, uma tabuinha e escreve: eu deitei e dormi, tranquilão. Ar-condicionado manual na época. Só que o estudo desse texto não é isso. Sabe onde Davi estava quando escreveu? Dentro do deserto. Se de dia é um calor insuportável, se de noite um frio que não dá para suportar. E qual era o cenário, Rafael? Sendo perseguido pelos inimigos e pelo seu próprio filho Absalão. Aí eu imagino o diabo soprando no ouvido dele: perca a paz, perca o sono, fica desesperado, tu está num ambiente que não quer estar, tu está fugindo de gente de fora e de gente da tua própria casa. Só que Davi nunca deu moral para o diabo.
Davi era adorador, gente. Glória. Era um homem segundo o coração de Deus. Enquanto o diabo gritava, perca o teu sono, fica desesperado. Alguém está recebendo isso aqui? Eu imagino Davi pegando uma caneta, uma folha, dando um tapa na cara do diabo, dizendo: diabo, não te dou moral. Eu estou no deserto sendo perseguido, mas lá vai, Senhor, o quê? Eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor, levanta a mão direita e não abaixa. Essa guerra não tira a tua paz, esse deserto não tira a tua paz. Está sendo perseguido, mas vai dormir. Descansa. Crente perdendo o sono por causa de luta. Meu Deus. Meu irmão, me perdoa, mas eu não admito isso. Gente que serve a Deus tomando antidepressivo para dormir. A gente tem cuidado de tanta gente por aí. Existe um antidepressivo chamado Jesus, Glória a Deus. que te dá uma paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Eu estou profetizando para alguém essa noite: tu vai dormir em paz. Tu vai deitar, tu vai babar, tu vai dormir. Alguns aqui vão roncar, vão sonhar e vão acordar. O diabo não tira mais a tua paz, perseguição não tira mais o teu sono. Pastor, o vento está soprando, eu deito na cama, eu viro para lá, viro para cá, mas a campanha dessa noite é desfazendo as obras do mal, e todo mal na tua casa vai ser repreendido nessa noite. Calavassuri, promineiro, Oh, meu Deus. hoje essa falta de paz vai embora, porque tu vai dormir como nunca a partir de hoje. Jesus está dormindo, Jesus está descansando. Fala para alguém: descansa. Descansa. Eu tenho uma frase, inclusive está no meu status lá hoje, que uma das coisas que a gente tem tratado hoje no nosso meio é depressão e ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade é a pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É ser ocupante do tempo. É trazer para o hoje os problemas de amanhã. Só que não adianta eu matar 2 leões hoje, eu preciso matar o de hoje. Porque eu não vou ter força para matar o de amanhã hoje. A ansiedade, ela não tira os meus problemas de amanhã, mas tira a minha força de hoje. Então, quando eu me preocupo, eu perco a força hoje por algo que eu teria que lutar amanhã. Essa palavra tem endereço para alguém. Deus está dizendo: acalma teu coração. Aleluia. Vai dormir em paz. Glória. Porque amanhã tu vai bater no peito e vai dizer: eu dormi porque o Senhor Glória a Deus. me sustentou. Os discípulos começam a gritar: Jesus, acorda. Não te se dá que pereçamos. Ele vai encaixar de novo com a palavra do pastor Márcio. Porque o único que estava todo molhado no barco era quem, gente? Jesus. Jesus. É só pensar. Ele estava encharcado de água. Ele estava deitado. Só que água não acorda ele. Mar revolto não acorda ele. Vento soprando não acorda ele. O que acorda ele, pregador? Socorre-me. Eu preciso do Senhor. Segura na mão desse crente e fala: o segredo ainda é o clamor. Fala: o segredo ainda é a oração. Ele conhece a tua luta, ele sabe da tua dor, mas o que incomoda ele, chama a atenção dele, é quando eu dobro o joelho e grito: socorre-me. Acorda. Glória a Deus. Só que a nossa geração fast food, um termo mais chulo, a geração Nutella, olha para o céu e faz aquela oração rasa. Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe o que eu estou passando. Lógico que ele sabe, gente. Seja ousado e dá nome para a tua guerra. Seja ousado e dá nome para a tua dor. Incomoda, ele gosta de ser incomodado com um crente que ora. Verdade. Não é um incômodo simples, é um incômodo de joelhos. Isso é Bíblia, gente. Salmo de número 40. Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou, mudou a posição e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo horrível. Não foi o charco que fez Deus tirar. Foi o clamor proferido pela boca de quem estava no charco. Aleluia. Ele sabe do ambiente que tu vive, mas se você não clamar, não espere nada dele. Porque ele não responde perguntas, ele responde respostas. Aleluia. E a resposta que tu dá para o céu determina a resposta que você vai receber do céu. Glória. Glória a Deus.
Não vou entrar nisso não, senão a gente vai embora, tá, pastor? Vou terminar já. Jesus acorda, se levanta, e nós lemos que ele repreende o quê? O vento. Repreende o quê? Só que o que trazia medo para os discípulos não era o vento soprando, era a água entrando dentro do barco, porque vento não afunda barco. Quem já teve o privilégio de navegar por aí? Alguém já foi? O barco balança no meio do caminho, vento sopra, só que vento não tem poder de afundar barco. O que afunda barco é água entrando. Quando ele se levanta, ele não diz para o mar, ele repreende o vento. Esse repreender não é dar uma ordem, simplesmente, porque a palavra repreensão na Bíblia, ela só é colocada como se trata de algo maligno, algo que não pertence ao reino de Deus, mas o reino das trevas. Jesus não repreende aquilo que é natural, ele só repreende aquilo que é sobrenatural, aquilo que não é normal de acontecer. Não entendi, pregador, vou te explicar rapidinho para a gente finalizar. Na teologia, nós classificamos as tempestades bíblicas em 3 classificações: tempestades naturais, tempestades divinas e tempestades malignas. Vamos repetir, vamos lá. Tempestade natural, vai. Ih, dormiu, não. Tempestade natural, tempestade divina e tempestade maligna. Tempestade natural já diz o nome, é natural. Naquele episódio que Jesus manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem, ele sobe para o monte para orar. Quem lembra? No meio do caminho, na 4ª vigília de madrugada, uma tempestade se levanta, ao ponto de Pedro enxergá-lo como um fantasma, ele dizer: sou eu, não temas. E Pedro disse: és tu? Me faça ter contigo por cima das águas. Você conhece a história. Tempestade natural. O ambiente era propício, o horário era propício, aconteceu de forma natural. Até porque nesse episódio ele não repreende, ele dá ordem. Entenda isso. Tempestade divina é a tempestade que o próprio Deus envia. Exemplo disso é Jonas. Deus manda ele ir pregar contra Nínive, mas ele paga passagem para ir para Tarsis. Eu acho que é aí que surgiu o termo pagar para vacilar. O camarada pagou para vacilar. Ele poderia fugir de qualquer outra maneira, mas ele vai pagar para vacilar. Sim ou não? Sim. Pagou. Só que no meio do caminho está escrito: e Deus, quem? Deus Enviou um forte vento. Tempestade divina Deus envia também. E o interessante no texto de Jonas é que do marinheiro até o último tripulante, cada um orou ao seu Deus. E a tempestade não cessou. Ao ponto de pegarem as cargas do navio e jogarem para fora para ficar mais leve e não naufragar. Tirando carga do porão, quem está dormindo lá? Jonas. Acordam ele e dizem: acorda, dormiu, de onde tu vem? Ora para o teu Deus para ver se a tempestade cessa. Maico, a tempestade cessa? Jonas ora? Não. Ele só ora quando está do lado de fora, dentro do grande peixe. Por que todo mundo ora e Jonas não ora? Porque ele sabe o motivo da tempestade. Não era ausência de oração, era ausência de posicionamento. Glória a Deus. Não vai dar para dar glória, mas eu preciso ser fiel. Deus, aleluia. Tem tempestade na nossa vida que não adianta subir monte. Verdade. Não adianta jejuar. Não adianta consagrar. Enquanto não se posicionar. É pesado o que eu vou falar, mas é preciso. Deus não honra a oração de crente fora da posição. Jonas não ora para a tempestade cessar, mas ele bate no peito e diz: só vai cessar se eu sair. Meu Deus. Porque o problema é a falta do meu posicionar. Glória a Deus, aleluia. Fala para quem está do teu lado: tem tempestade Tem tempestade que só cessa que só cessa na posição. na posição. Tem para onde correr? Não tem. Só tem. Glória a Deus. Só que não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa. Essa é a terceira classificação: tempestade maligna. É aquela que o próprio diabo envia. O próprio inimigo envia. Rafael, termina em 5 minutos. Você está dizendo que o diabo tem poder para movimentar vento? A Bíblia diz que sim. Que ele tem poder de fazer sinais na terra e no céu. Se ele quiser, ele se transforma em anjo de luz, só para confundir quem não tem discernimento espiritual. A gente roda isso aí tudo. E o que tem de fogo estranho por aí, que crente não consegue discernir, mas eu glorifico a Deus que na rema só o fogo de Deus. Glória a Deus. O diabo sopra por quê, pregador?
Porque do outro lado tinha um endemoniado, carregando no mínimo 5.000 demônios dentro dele, uma legião. É um termo grego usado para multidão, de 5.000 a 6.000 demônios. Então o diabo sopra para tentar impedir que Jesus chegue na aldeia de Gadara. Só que o que chama a atenção nesse texto, gente, e eu entro aqui para tu entender, é que enquanto tem discípulo desesperado com a água que entra, com um balde na mão tirando água para fora, Jesus, quando se levanta, ele não repreende o mar, mas ele repreende o mar. Eu vejo, e o vento eu não enxergo. Tudo aquilo que acontece no visível primeiro acontece no invisível. Essa mensagem é muito espiritual, porque eu imagino o diabo olhando para o barco e dizendo: pode tirar água, porque o que coloca água dentro do barco é mar agitado. E o que agita mar? Vento soprando. Tira a água que eu coloco de novo. Tira a água, estou todo arrepiado aqui, que eu coloco de novo. Tira a água que eu coloco de novo. Só que o barco que Jesus está, demônio não fica oculto. Casa que Jesus está presente, demônio não fica oculto. Eu imagino Jesus levantando o diabo, olhando: ela vai ajudar a tirar a água. Mas Jesus não trata do efeito, ele vai direto na causa. Aleluia. Eu já te enxerguei, eu já te vi. Vento, eu te repreendo. Cada mão do crente que está do teu lado, seja profeta para ele. Fala para ele nessa noite de segunda-feira. Fala, não fala com fé, sem preguicinha. Fala nessa noite de segunda-feira. Jesus, fala, não vai tratar do efeito, ele vai direto na causa. Ele vai direto na causa. Ele vai direto na elevação. Barco que Jesus está, demônio não fique oculto. Estou sentindo Jesus aqui. Tudo que acontece no natural, pastor Márcio, primeiro acontece no sobrenatural. Tudo que acontece no reino físico, primeiro acontece no reino espiritual. E quem aqui já foi do outro lado sabe que segunda-feira é o melhor dia que eles usam para pegar teu nomezinho e levar para a porta de um cemitério. Para pegar o nome da tua casa. Quem não acredita, eu não acredito, mas eu acredito porque eu já fui da parte. Para pegar teu nomezinho e colocar dentro de cabeça de cera. Pastor, não acredito no negócio de macumbaria, então não luta. Porque só luta quem acredita. Pode gritar, diabo, lá de fora não estou nem aí. Mas nessa noite de segunda-feira, eu só queria os espirituais ligados comigo. Onde muito nome está sendo colocado lá. Jesus está repreendendo esse vento hoje. Ele vai direto na causa hoje. Se for preciso, ele vai dentro de um cemitério agora. Ele vai dentro de um terreno agora. Ele vai dentro de uma encruzilhada agora. Ele vai dentro de uma mata virgem agora. E todo nome que está lá de origem espiritual, ele arranca. Ele arranca. Cadê os crentes de guerra comigo agora? Deus está dizendo: eu vou no espiritual, ele arranca. Toda ferramenta preparada contra a tua casa não há de prosperar. Porque casa que eu estou presente, o demônio não fique oculto. Barco que eu estou presente, o demônio não fique oculto. Eu não sei se tu tem fé para acreditar, mas enquanto eu estou liberando essa palavra, já tem entidades perdendo a guerra, já tem demônios perdendo a guerra. É hoje que esse vento vai ser. Jesus já te viu, diabo. Jesus já te viu, diabo. Não vai ficar em oculto soprando vento. Porque hoje ninguém vai ser tratado no efeito. Hoje o tratamento é na causa. Vento, eu te repreendo. Pombagira, eu te repreendo. Zé Pilantra, Zé Pilintra, eu te repreendo. Maria Mulambo, eu te repreendo. Entidades, potestades e principados, eu te repreendo. Hostes espirituais da maldade, eu te repreendo. Irmão, arrepiou até a barba aqui agora. Fala para quem está do teu lado do barco que Jesus está, demônio não fica oculto. Dá mais alto o barco que Jesus está, demônio não fica oculto. Vento, eu te repreendo. Ele disse ao mar:
Aquieta-te. O vento cessou. O barco afundou? Hã? Por quê? Se ele quase se enchia, por que ele não afunda? É simples. Já pegou? Antes da água entrar, quem entrou primeiro? Não sei se tu tem fé, eu sei que é chato. Mas fala pra ele, teu inimigo vai ser surpreendido. Fala, porque ele vai tentar se apresentar dentro da tua casa. Mas pra raiva dele, Jesus entrou primeiro. Alguém pegou, vou repetir, Jesus entrou primeiro. Jesus entrou primeiro. A tua casa está guardada. A tua família está guardada. Antes do demônio entrar, Jesus entrou. Alguém vai pegar essa palavra? Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Teu barco não vai afundar. Não vai. Oh, aleluia. Jesus entrou primeiro. Amém, aleluia. Aí a Bíblia diz que o vento cessou, o mar se acalmou e houve grande bonança. Qual o tamanho da bonança? Qual o tamanho? Grande. Terminei. Só que antes da grande bonança vir, no meio, veio grande tempestade. É simples, mas poderoso. Depois de toda a grande luta, se prepara, porque virá uma grande vitória. A luta não é grande para a bonança ser pequena. No meio o texto diz, houve grande tempestade. Mas no final termina dizendo, houve grande bonança. Está entendendo porque parece tudo mais difícil? E tem hora que a gente olha para o céu e diz, Senhor, pior que está não fica, mas acaba ficando. Aí Deus dizendo, eu permiti o nível da luta aumentar, só para aumentar o nível da tua vitória. Porque a tua vitória vai ser na mesma proporção da luta que tu está enfrentando. Tem coisa grande para a tua história. Tem coisa grande para a tua vida. Sai daqui debaixo dessa palavra. Hoje ele não vai no efeito. Hoje ele vai na causa. Porque efeito é água subindo para o barco. Mas a causa é vento soprando na água. Se prepara, porque só para quem acredita, irmão. Deus vai abrir tua visão espiritual a partir de hoje. Se prepara espiritualmente para enxergar o reino espiritual pelo lado de dentro. Porque demônio não fica oculto em barco que Jesus está presente. Deus vai te dar as armas certas. Deus vai te mostrar onde está o problema. Não para você ficar com uma tesoura podando essa árvore para ela voltar a crescer. Ele vai te colocar um machado na tua mão para tu cortar pela raiz. Você já percebeu que tem problema que por um tempo some, o tempo passa e parece que volta tudo em dobro? São problemas que foram tratados no efeito. Foram podados, mas a raiz permanece lá. Deus está entrando na raiz hoje. Deus está indo na raiz hoje. Até maldições hereditárias Ele está quebrando. Calavaço. Deus está dizendo, pastor Márcio, não vai ser produto do meio. Não é porque o avô morreu de câncer, a mãe está com câncer, que o filho vai morrer também. Toda maldição geracional é quebrada hoje. Toda maldição hereditária é quebrada hoje. Toda aliança do passado é quebrada hoje. Fica de pé, mas fica ligado comigo. Isso. Porque ele volta no passado de alguém. Ele arranca o nome de alguém do passado. Alianças de sangue que foram feitas lá atrás. Em anos passados, Deus está desfazendo nessa noite. Não é por causa do pregador, é por causa da palavra liberada. Essa palavra não volta vazia, gente. Ela vai e faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo pela qual foi enviado. Se a palavra dessa noite foi essa, acredita. Porque não vai ser o mar que vai se acalmar. Vai ser o vento que vai ter que parar de soprar. Quando o vento para, o mar não tem escolha. Ele acalma junto. Hoje ele age no espiritual. E você vai ver o fruto no visual. Você acredita nessa palavra? Amém. Volta para casa com autoridade hoje.
Quando pisar o pé naquela porta, grita, na minha casa, no meu barco, só Jesus pode permanecer presente. Coloca a mão naquela janela, se tiver óleo ungido, encharca a mão e profetiza. A partir de hoje, todo o vento na minha família vai parar de soprar, porque a tua casa não afunda, enquanto Jesus for o teu sustento. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Creio que será difícil porque eu falei abertamente para vocês hoje. Mas que Ele possa cumprir tudo aquilo que Ele liberou nesse altar. Porque a partir de hoje eu creio que domingo, vou profetizar, estou sentindo Jesus aqui. Vai ter gente nesse altar contando testemunho. Fala para quem está do outro lado, se prepara. Porque o próximo testemunho é o teu. Aplauda Jesus, glorifica o nome dele, Deus te abençoe.